Amados irmãos, como um homem vive com a insatisfação da vida? Sempre a gente deseja um pouco melhor que agora. O que você ganha, aí você por dentro fala assim: se eu fosse ganhando um pouco mais. Sua família, você olhando, se fosse meu filho um pouco mais inteligente, se minha filha fosse um pouco mais obediente. A gente sempre quer um pouco mais do que agora. E você lutou, relutou para chegar onde você chegou. Mas assim, passando um pouco tempo, logo, lá no fundo da nossa alma, já começa a ecoar: eu preciso um pouco mais. Um pouco melhor que esse. Um pouco mais do que agora o que eu ganho. Eu preciso um pouco mais assim, ágil, amplo. Eu gostaria de trocar uma casa um pouco mais amplo do que agora. Sim, aquele carro que você agradeceu, né? Mas logo, eu gostaria de trocar esse carro um pouco melhor. Sempre a gente vê que falta algumas coisas na nossa vida. Mas sabe uma coisa, irmãos? Essa necessidade nunca termina. Nunca. Ser humano faz isso até a sua morte. Até sua morte sente insatisfação. Sempre faltando alguma coisa. Alguém me desse mais atenção. Alguém me amasse mais. Eu queria estar um pouco melhor que agora. Assim isso não para. Porque assim, irmãos. E disse essa insatisfação contínua na nossa vida. É realmente muito difícil a gente quebrar esse corrente que está atalado nos calcanhar, que sempre você está arrastando a vida com certo peso, que carregado com toda a insatisfação de todo o seu passado. Isso cada vez agrava mais na nossa vida. Então, como nós podemos sair desse irrealismo que se sente vazio, se sente sempre, está faltando um pouco, eu preciso um pouco mais. Isso realmente faz vazio na nossa vida. Como que a gente vai preencher esse vazio da nossa vida? Isso que a gente vai compartilhar. Tudo bem? Justamente por isso eu peguei essa carta de Paulo aos Colossenses. Agora, hoje em diante, eu vou fazer exposição dessa carta. Tudo bem, irmãos? Então, quando vocês têm tempo em casa assim, leia Colossenses, né? Que é epístola bem curta, e você guarda bem. Isso vai enriquecer nossa compreensão e usufruir realmente qual é o propósito de Deus conosco. Por que escolhi esse livro? Nada mais, uma cidade que chama Colosso. Essa cidade é muito parecida com São Paulo. Uma cidade comercial. Muitas raças, muitos peregrinos passam, vêm, embora, e assim. E pessoas buscam oportunidades e se misturam. E cada um tem sua história, cada um tem sua cultura, cada um tem sua idolatria, sua religião. É mistura total. Essa cidade de Colosso fica distante, ao lado leste do Éfeso. Essa cidade de Éfeso, que realmente o apóstolo Paulo, ele planta uma igreja, ele levanta a igreja, Éfesos. Talvez essa igreja em Colos, essa igreja foi plantada, não diretamente através do Paulo, mas pela influência, talvez, pessoas que foram evangelizadas no Éfeso, eles que transmitiram, ou
igreja da Gálata, talvez eles realmente evangelizaram. Não é uma igreja que Paulo levantou diretamente. Mas essa igreja já existia, através dessa influência, justamente por causa do evangelho, né? Evangelização, talvez da cidade de Éfeso ou Gálatas. E assim tem um pastor, um ministro fiel, que é Epáfras, que versículo 7 está escrito. Esse Epáfras, ele cuidava, nutria seus membros, que ele realmente sente essa dificuldade que a sua congregação está faltando alguma coisa, por causa dessa mistura de misticismo. E tinha fé cristã que tinha origem judaica, tinha judeus cristãos, que eles realmente abraçaram essa salvação em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo eles exigiam alguns ritual, algumas coisas, formalidades de judaísmo. Isso atrapalhava a igreja. Não somente isso, tinha muitas raças, especialmente tinha muitas pessoas da Ásia também, e comerciantes muito espertos, e que trouxeram esse sensacionalismo e trouxeram misticismo. Então, mesmo que a pessoa frequenta a igreja, cada igreja pregava um evangelho meio esquisito, justamente como hoje. Tem dilúvio da igreja em São Paulo. Tanta igreja, mas cada pastor fala do jeito que ele quer. O cara usa púlpito como se fosse realmente engrandecer seu próprio negócio. Então imagina, cada pastor, cada igreja tinha doutrinas diferentes. E quando assenta uma confusão. A gente sente isso quando a gente faz discipulado, a gente também sente. De onde você vê? Às vezes é muito fácil fazer discipulado uma pessoa curu, ateu mesmo, que a gente realmente começa tudo, do zero, nada. Mas pessoa que vem com uma bagagem, a gente primeiro tem que apagar isso primeiro. Tá louco? Tem algumas pessoas que já construíram bem raízes lá. Tem que arrancar essas raízes. Senão logo brota todos os matos, outras coisas. Então, justamente, igreja dos irmãos colossenses é muito parecido com a realidade de São Paulo agora. Por isso que eu escolhi esse texto, a epístola. A epístola Colossenses é uma das 4 epístolas que Paulo escreveu na cadeia, na prisão. Que ele escreve Efésios e Filipenses e Filemão e Colossenses, que foram registrados quando ele estava vivendo como prisioneiro. Epáfras, esse ministro fiel, ele procura o apóstolo Paulo. Certa vez ele é preso junto. Quando você lê Filemão, versículo 23, Filemão a gente não fala capítulo, porque só tem um capítulo, tá, pessoal, tá? Então só fala versículo 23. 23, ele fala que ele estava junto, preso com Paulo. E ele compartilha o problema da igreja. Tinha várias irmãs que falavam cada um seu Deus. Não, falando o nome de Jesus Cristo, claro. Todo mundo falava aleluia, glória, mas sua origem são diferentes, expectativas são diferentes, seus desejos são diferentes. Uma confusão total. Então, apóstolo Paulo, ele escreve essa carta. Aqui é sobre, justamente esse livro é concentrado sobre Jesus Cristo. Chama em termo teológico, cristologia. Como quem é Jesus Cristo. Ensina realmente verdadeiro Jesus Cristo. Porque hoje em dia todo mundo conhece o nome de Jesus Cristo. Até fala de Jesus Cristo, aleluia, expulsa demônio, expulsa todas as coisas em nome de Jesus Cristo, mas a pessoa não entende nada de Jesus. Então aqui ensina quem é Jesus Cristo. Como que ele se tornou mediador entre homem e Deus.
Como ele se tornou reconciliador. Então, como que ele se tornou redentor? Esse nomenclatura aqui, no mínimo, irmãos, tem que saber. O que é função de mediador, intermediário, o que é reconciliador, o que é remissão do pecado, o que é redentor, como que Jesus Cristo veio aqui, sua encarnação. Deixou o povo muito ignorante, e cada um falava a seu jeito. Isso trazia confusão para a igreja. Então, irmãos, a gente gostaria enriquecer nossa vida espiritual, né? Compartilhando essa palavra, Colossenses, e justamente duas tentativas, dois objetivos pelo menos, que a gente quer conhecer Jesus Cristo completamente, amém? E segundo automaticamente, quando você conhece Jesus Cristo, sua vida vazia vai ser totalmente preenchida e transbordante. Amém? Para acontecer isso, a gente tem 3 desafios hoje, que é isso que a gente vai compartilhar. Fica atenção, primeiro versículo. Eu gosto que nossa congregação lê a palavra, estuda o que aqui está falando, tá? Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Vamos ler todo mundo junto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo. Paulo, ele se identificando, ele fazendo saudação com a sua própria apresentação. Ele diz que ele é o quê? Apóstolo do... Não, leia a palavra. Alguém vai, Jesus Cristo, leia a palavra. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus. Por que ele não falou apóstolo de Jesus Cristo? Porque falou Cristo Jesus. Porque essa palavra já vem depois em sequência. Por vontade de Deus. Ele se tornou apóstolo pela vontade própria? Mas pela vontade de Deus. Muita gente quer ser pastor, muita gente quer ser evangelista pela sua própria vontade. Esse ego tem que morrer. Ser pastor para preencher seu ego, para ser missionário, para preencher seu ego, para mostrar que você é diferente dos outros. Por que você quer ser líder da igreja? Por que você quer ser evangelista, presbítero, diácono? Você quer ser líder da fonte? Por quê? Repita comigo. Porque pela vontade de Deus. Irmãos, tem que aprender. É muito diferente, pessoal. Você quer ser alguém pela sua própria vontade, então só entra seu próprio esforço. Seu próprio esforço vai envelhecer, seu próprio esforço vai estagnar, seu próprio esforço tem limite, seu próprio esforço, mesmo com muitas lágrimas, com muito suor, muito sangue, tem ponto final. Tem que ser vontade de Deus. Você quer ser pai? Bom pai? Porque você quer ser? Você vai dançar. Pergunta para os nossos veteranos que estão aí. Jovens que têm filhos, que se acham melhor pai, melhor mãe do mundo. Pode consultar a gente. Você vai sofrer mesmo. Você tem que ser pai pela vontade de Deus. Você tem que ser mãe pela vontade de Deus. Senão, isso é uma tremenda
dor de cabeça, sofrimento, você vai arrasar a sua vida. Quando você envelhece, só sobra pesadelo na sua vida. O apóstolo Paulo sabia que ele se tornou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Irmãos, eu quero ser pastor de vocês pelo meu desejo, Igreja Água Viva, isso é coisa loucura, pessoal. Porque aqui tem gente boa aqui, só está sentado. Você acha que é fácil fazer amizade com Everaldo? Flávio Rio, ele é pior. Não é assim? É cada um. Carlos. Eu estou falando essa fonte, tá? E Luiz, Alex. Essa é fonte manancial. Quando falou fonte manancial, eu falei, acho que não vai ter nenhum pingo da água aqui. Mas eu vi, ele estava servindo ontem. Hoje acho que o almoço vai ser fantástico. Ele estava trabalhando fonte. Ontem eu sou testemunho, pessoal. Flávio estava com nervo ciático. Porque nervo ciático é para oriental, tá? Asiático mesmo. Ele tem uma origem de judeu mesmo. Mas ele descascando batata. Porque eu sei, né? Ele tem mão forte. Falei, deixa ele descascar batata. E todo mundo cortando cebola, todo mundo trabalhando. Eu falei assim, eu falei, essa fonte é pela vontade de Deus mesmo. Vontade humana não dá. Eles me convidaram a comer pizza, né, à noite. Eu saí. Porque eu não aguentava mais eles. Muito pesado. Não, boa intenção, não. Irmãos, é diferente. A gente assume uma coisa pela vontade de Deus e uma coisa. Você é empresário, você é um funcionário, você é estudante, você tem que seguir a vontade de Deus. Aí você tem missão e você tem humildade. Senão você fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu suei isso, eu apliquei isso, eu lutei isso, eu relutei. É muito eu. Esse eu envelhece, pessoal. Esse eu apodrece. Esse eu um dia morre, pessoal. E o apóstolo Paulo sabia que ele se tornou apóstolo pela vontade de Deus. Isso que a gente tem que buscar sempre. Senhor, isso é sua vontade, então eu faço. Se não é, mesmo que eu quero, o caminho está errado, Senhor. Ele diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus. Por quê? Por causa disso. Quando um homem, ele olha Deus através de Jesus, isso quer dizer que homem, Jesus Cristo e Deus. Então Jesus Cristo é o quê? Nosso Salvador, aquele Cordeiro que morreu por mim. Jesus, o nome de Jesus significa aquele que tirou seu povo do pecado. Não é assim? Mas quando Deus olha a minha vida através de Jesus Cristo, Ele olha Cristo Jesus. Cristo Jesus significa o quê? Cristo entregou o Rei, entregou Deus para nós. Então, ele sabia, apóstolo Paulo. Por isso ele chama, eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Amém? Então, ele entendeu quem ele era. E que ele escreve essa carta para irmãos na igreja que fica em Colossos. E ele fala assim, versículo 2, vamos lá, todo mundo junto? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontra em Colossos, graça e paz vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Amém. Mesmo que essa cidade de Colossos é cheia de misticismo, cheia de oportunistas, cheia de coisas erradas, idolatria, cheia de corrupção, igual São Paulo, cheio mesmo assim, mas lá tinha o quê? Santos e fiéis. Santos, essa palavra hagios, significa o quê?
uma pessoa é separada, determinada a uma certa missão. Foi pessoa separada, hagios. Eu chamo assim, eu vou tirar, tem cheio de xícaras, mas eu separei, essa minha esposa separou essa xícara para colocar no altar, no púlpito, para pastor ou pregador tomar chá. Então, essa xícara foi separada. Vai ter um monte de tipos de xícara que você pode tomar, até pinga, você pode tomar, fazer aqui, colocar molho, você pode usar várias utilidades. Mas essa xícara foi separada com um propósito, certo propósito, chama santos. Santos significa isso. E também somos fiéis, pistos, que nós somos realmente, tem essa continuidade diante de Deus. Hoje em dia não tem continuidade, faz um pouco ali, aqui. Você tem essa continuidade. Então, aquela cidade tão corrupta, aquela cidade tão misticismo, mas tinha pessoas o quê? Santos e fiéis. Que irmãos aqui em São Paulo. Nem vocês acreditam. Você tem que ser o quê? Santos e fiéis. Amém? Santos e fiéis. Por quê? Quem é realmente santos fiéis? Santos fiéis é aquele que somente vive pela graça e a paz que vem de Deus, nosso Pai. É o que está escrito. Aos santos fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz vos outros, da parte de Deus, nosso Pai. O que significa isso? Quem é santos? Quem é fiéis? Como que a gente sabe? Sabe uma coisa, tem em comum, que você vive pela graça de Deus. Você fala assim, quando você está difícil, como eu disse na introdução, eu quero um pouco mais disso, eu quero um pouco mais lucro, eu quero mais pouco trabalho, eu quero um pouco mais salário, eu quero um pouco maior apartamento, eu quero um pouco melhor carro, eu quero que meus filhos estudem um pouco mais, eu quero que ele seja um pouco mais sucedido. Esse pouco mudou para essa pessoa o quê? Tem graça aqui ou não? Uma coisa que eu oro por vocês, pelo menos todos os dias, uma oração que eu faço para vocês. Sabe como que eu oro? Eu oro assim, Senhor, família Água Viva, essa família, esses irmãos, onde esteja no lugar, na presença da sua graça, Senhor. Se não tiver local e graça, Senhor, ajude para ele sair logo do local. Vocês têm que estar com a graça de Deus. Na verdade, a gente vivia assim. Não vivia rogando a graça de Deus? Pela graça de Deus a gente viveu. Que graça de Deus que Deus me deu isso. Graça de Deus que a gente resolveu. Graças a Deus. A gente não fala. Isso é o quê? Quem que fala isso? Santos. Quem que fala isso? É pistos, fiéis. E ainda essa pessoa busca paz. Paz é o quê? Deus que governa. Eu tenho uma oração que eu sempre oro para minhas filhas, para Deus. Uma das frases é a seguinte: Senhor, minhas filhas vivam como pacificador, Senhor. Usa elas como instrumento da paz. Onde elas trabalham, onde elas estudam, onde for, traga a paz do Senhor. Agora eu pergunto, nossa vida era suficiente quando a gente vivia pela paz de Deus, amém? E graça de Deus. Mas agora esqueceu. Agora é o quê? Graça, precisa de graça, mas precisa alguma coisa a mais. Precisa paz, mas precisa alguma coisa a mais. Irmãos, tem um livro, que já apresentei para vocês, sobre C.S. Lewis, que as cartas de um diabo para seu discípulo, aprendiz. Aí tem um diabo mestre, diabo chama Fitafuso. Fitafuso, nome esquisito, Ele fita e parafusa tudo.
Dá buraco, é fita fuso. Seu nome em inglês é screw tape. Screw tape. Aí, essa fita fuso, ele ensina seu discípulo, diabinho, chama wormudo. Português seria vermibili. Um verme de árvore, wormudo, né? Esse vermibili. Fala assim, vermibili, vem aqui. Como que vai atacar? Como que acabar com a vida cristã? Tira Cristo? Não faz isso não. E nega que Jesus Cristo não é Salvador? Nada disso. O que a gente faz? Fala que Jesus Cristo não era Deus. Ele era um homem. Vamos falar que ele casou. Vamos falar que ele tinha muitos filhos. Nada disso, não. Nada disso. Fala que Jesus Cristo, ele é o único Salvador. Tá? Mas eu vou dar estratégia. Como que acabar com esses cristãos? Seguinte, vem aqui, vermibili, vem aqui, ó, o mestre fita fuso falando, diabão, falou assim. Fala para eles que Jesus Cristo, você tem que viver com Jesus Cristo, mas com Jesus Cristo falta ainda alguma coisa. Precisa acrescentar alguma coisa a mais. Jesus Cristo é muito bom. Então você acredita em Jesus Cristo e também mais alguma coisa. Você tem que ter amigos mundanos também. De vez em quando você tem que fazer festa também. Você vai na igreja, mas de vez em quando faz balada aí. Você faz. Jesus Cristo é muito bom. Acredita em Jesus Cristo, mas você precisa um pouco mais. Essa era a estratégia de diabo. É que cristão, mesmo que acreditando em Jesus Cristo, falta alguma coisa. Sente vazio. Falando aleluia, glória a Deus, mas saindo da igreja, procurando alguma coisa a mais. Esse é o quê? Estratégia de diabo. Se algum irmã está nesse caso, você tem que tirar essas barreiras que tem na sua vida. Isso se chama obstáculo que consumindo a graça e a paz de Deus na sua vida. Essa é a primeira frase. Vamos mostrar, Cássio. Vamos lá todo mundo junto? Elimine as barreiras do Evangelho que consomem a graça e a paz. Remova obstáculos na sua vida. Não é à toa que João Calvino disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Qual é seu ídolo? Você acredita, não está falando que você não acredita em Jesus Cristo. Você acredita, você é apaixonado por Jesus Cristo, mais alguém, mais alguma coisa, mais algum hábito. Esse é o primeiro. Segundo ponto, está escrito no versículo 3. Vamos voltar para o versículo 3. Vamos ler todo mundo junto? Damos sempre graças a Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente sempre tem que dar. Deus nos deu graça, certo? Amém. Então a gente tem que devolver o quê? A graça. Essa graça é o quê? Gratidão. Essa geração que a gente vive, uma geração que perdeu e esqueceu gratidão. Uma geração ingrata. Não é? Irmãos, quando a gente estudava, né? Desculpe falar de uns 40, 50 anos atrás, quando a gente, eu me lembro, que quando eu era aluno de colegial, minha mala, né, de bolsa da escola, arrebentou. Nossa, a gente costurava, pessoal. Amarrava com a fita, para usar mais. Mas depois rasgava embaixo e costurava de novo. E assim, porque é tudo feito de plástico. Não é couro, nada disso. Material porcaria mesmo. Então a gente tem que cuidar bem.
Aí, um certo dia, minha mãe comprou outra bolsa escolar para mim. Nossa, a gente agradeceu, chorando. Muito obrigado. Mas suas casas têm cheio de malas escolar largada. Essa geração é geração ingrata, pessoal. Geração que não aprendeu a retribuir a graça a Deus. Imagina, nem retribuir graça para sua mãe e seu pai. Fala assim, antigamente, quando minha mãe colocava no primário, ginásio, a gente agradecia. Muito obrigado por me colocando na escola. Agora não. Tá vendo, pai? Você pagando essa escola porcaria. Escola boa. Por isso, assim, tem que ir àquela escola. Tá louco. Desculpe falar, pessoal. Porque lá na Coreia, até colegial, eu estudei uma escola pública, então acho que minha mãe não pagou pouca coisa. Assim que eu imigrei, que meu pai já faleceu quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe não pagou nem um tostão minha escolaridade. Eu que trabalhei, eu que paguei. Mas não sou eu não, muita gente é assim. Ainda bem que tem uma não está, como tem uma não está, eu vou falar. Tem 18 irmãs. Ela é primeira. Ela era professora de português. Ao mesmo tempo ela trabalhava, costurava. E para pagar a mensalidade e a escolaridade, a escola dos seus 18 irmãos. Essa geração não tem gratidão. Então, presta atenção. Quando uma geração perdeu de agradecer e se tornar ingrata, cuidado, pessoal. Você também é fácil de ser contaminada. Por isso, certa vez que você fala, graças a Deus que eu vivi assim, pela sua graça, pela sua paz, sua bênção, logo, mas por que eu tenho menos do que ele? Eu que sirvo mais na igreja? Perdeu. Eu que servi, eu que fazendo muito discipulado, eu que está preparando, fazendo fonte. Por quê? Por que Deus não me abençoa mais? Claro, você não reclama assim, mas lá no fundo da sua alma e espírito, esse descontentamento, sua raiva, sua ira, começa a ferver. É fácil a gente murmurar e criticar alguém. E você comparando sua vida, sua família. Porque a gente está vivendo uma geração ingrata, pessoal. Hoje, versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim, ó, quando o apóstolo Paulo, ele orava aos irmãos colossenses, ele dava o quê? As graças a Deus, agradecer a Deus. Irmão, sabe uma coisa? Eu entendo o que ele está falando. Eu oro por vocês. Eu não sei se vocês vão acreditar ou não. Everaldo. Hoje é Everaldo mesmo, porque ele faltou domingo passado, então ele tem que cobrar. Everaldo. Eu oro, né? Mas não sou. Eu oro por vocês. Quando eu oro pela sua vida, sua família, assim, orando, quando naturalmente tem pessoas que eu agradeço a Deus, muito obrigado. Mesmo que a situação piorou, assim, parte financeira, mas, Senhor, eu agradeço como essa irmã se levantando, realmente aproximando a Deus, eu agradeço. Mas tem irmão que ora e eu falo assim, ó, ô Senhor, tenha misericórdia. Ô Senhor, misericórdia, perdoe esse irmão, perdoe. Não dá para agradecer. Aí já sei, essa família está recebendo bênção de Deus ou não. Eu já sei. Mas claro, qual é o meu desejo? Qual é a vontade de Deus, Abba Pai? Que eu, quando eu oro por você, eu tenho que
Agradecer, orando pela Margarete, aleluia, Deus, muito obrigado. Orando para a Estela, Senhor, muito obrigado. Não é assim? Para Ana, Senhor, muito obrigado. Mais tarde, Senhor, muito obrigado. Mas quando chega alguém, Senhor, tenha misericórdia. Está longe de Deus. Está vindo, voltando, vendo um passo para Deus, 2 passos para trás. Um passo para Deus, 2 para o mundo. Pessoal, toma cuidado. Quando você perde, esquece de agradecer, sua vida é totalmente imerso em alguma coisa, alguma preocupação, alguma idolatria, alguma coisa mundana. Se você esqueceu de agradecer a Deus, sua vida está totalmente penetrada, totalmente submergida de alguma coisa lamaçal mundana, pessoal. Não esqueça de agradecer a Deus. Amém? 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 Quem tem seu marido ao seu lado, agradece por ele. Tinha vontade de ele morrer, né? Se ele morrer, você vai ficar viúva. Você viu, aí vou casar de novo. É isso? Não é, tem que agradecer a Deus. Certo? Por quê? Tem irmãs que vivem só aqui. Então tem que agradecer, pessoal. E não é, pessoal? Aí você olha seu filho, olha seu irmão. Que bom, eu tenho mãe, eu tenho filho. Tem que agradecer. Tem tanta coisa para agradecer. Se você não agradece, você perde o quê? Essa graça, paz de Deus. Aí sua vida fica mais vazia. Quer experimentar? E esse não precisa experimentar. Se você não agradece um dia, você não agradece nada, sabe o que vai sair? Só crítica, só murmuração na sua vida. Você pode, não precisa testar, tá? Primeiro, então, nosso irmão mostra primeiro e segundo ponto. Vamos a gente memorizar. Primeiro ponto, todo mundo junto. Elimine as barreiras, os obstáculos do Evangelho que consomem a graça e paz, tá? Isso é o que? Sempre, Jesus Cristo não é suficiente. Pode acreditar, você está indo bem, mas Jesus Cristo mais alguma coisa. Irmão, se algum amigo que realmente atrapalhando sua vida cristã, sua vida salvação, você tem que cortar, pessoal. Amém? Você vai ser arrastado. Jesus Cristo, mas um pouco mais. Não é assim. Segundo ponto. Todo mundo junto? O que falta à sua vida é o quê? Agradecer a Deus. Agradecimento. Então, no que vive, submerso. Se você submergindo alguma coisa, tem que agradecer a Deus. Amém? Repita comigo. Agradecer a Deus. A chave de abrir porta celestial. Só agradecimento, pessoal, cria um monte de recursos para milagre na sua vida. Agradeça. Terceiro ponto final. Versículo 4, 5. Vamos lá? 4 ou 5, todo mundo junto. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Aqui fala 3 pontos muito importantes. O que é? Fé, esperança, amor. Não é assim? Aqui fala, versículo 4 fala fé e amor. A gente tem essa fé. A gente tem que agradecer essa comunidade Água Viva. Amém? Pela vontade de Deus que nós tornamos família. Esta família. Por isso eu respeito, eu amo, eu tenho um carinho especial. Porque não é que eu que chamei vocês. Não é assim? Aí vocês conheceram
Um apresentando, alguém evangelizando, ou alguém através do site, alguma forma. Não é assim? Essa é a coisa mais fantástica. Pela vontade de Deus. Se a gente realmente respeitar essa vontade de Deus, e também a gente vive com toda a satisfação pela graça e paz de Deus. Nunca esqueça. O que você precisa? Eu preciso de graça de Deus. O que falta é graça. Graça de Deus não falta. O que está falta é que a gente está afastada. Então remova essas barreiras, remova os obstáculos, e você tem que abraçar essa graça. Você tem que imergir dentro da graça de Deus. Você tem que abraçar. Deus me controla, me domina, governa. Eu quero sua paz, Senhor. E você tem que lutar, você tem que controlar, porque muita gente vai te provocar, sua ira cresce, todo mundo não quer ver você paz, não, então vai cutucar, então você tem que controlar. Eu estou irado, mas eu vou controlar, eu preciso de paz, Senhor, sua paz, invade minha vida aí, Senhor, acalma a minha ira, Senhor, porque a gente não controla a ira. Aí você aguentou tudo até agora bem, agora escapou uma palavra errada da sua boca. Aí sai briga, discussão. Você tem que controlar, porque você aguentou tudo isso. E segundo o quê? Realmente agradecer. Senhor, onde eu estou feliz. Agradecer. O que você vai agradecer hoje? Já não sabe? Agradeça um e outro. Já tem que agradecer. Flávio, você vai... Quer ver? Flávio, o que você vai agradecer para a Creuza? Já atrasou. Você tinha que falar. Já... Compadre, que é isso? Você sou da minha vida. Você é realmente meu ingrediente da minha nova vida. Sem você, minha vida sem significação. Eu sou um velho, cascaço tudo, mas com você eu rejuvenesce. Só o fato de eu estar ao seu lado, eu sinto minha vida totalmente fresca. Só andar com você, eu sinto que eu estou como um cavalheiro que andando ao seu lado. Quando eu fico ao seu lado, eu me sinto príncipe. Quando eu tenho muitas tempestades e tristezas, quando eu olho o seu rosto, eu aprendo a sorrir. Pô, tem que falar na hora. Pensar, já atrasou. Porque nunca treinou. Porque tem que agradecer. Fala. Se sua esposa trouxe um copo de água, agradeça. Obrigado pela água. Porque essa água é especial, você que trouxe. Aí essa esposa não pode colocar lá alguma coisa poluente e veneno. Irmãos, agradeça. Amém? Eu quero que vocês agradeçam. O de almoço é fantástico. Agradeço, muito gostoso. Quem que fez isso? Não faz isso. Não. Agradeça. Tá? Agradeça. Se a esposa, seu amigo, alguém está lá, segura a mão. Agradeço. É assim que faz. Sempre adverte. Está vendo? Você tem que ouvir. Está ouvindo? Deus está falando para você. Agradeça. O último ponto é o quê? Terceiro ponto. Todo mundo junto? Você tem hoje uma esperança depositada no céu. Se homens vivem aqui na terra, nós 2 peixes no chão. Mas irmãos, lembra bem. Mesmo assim, nossa tendência a ter esperança é o quê? Tudo está terrestre, não é assim? Nosso desejo, nosso desafio, propósito, porque a gente vive no chão, a gente vive aqui na terra, então isso vem automaticamente. Como nós somos dependentes da graça e paz de Deus, com uma esperança você tem que depositar onde? No céu também, no reino de Deus também. Não somente aqui não, aqui a gente faz naturalmente, nem precisa falar, aqui a gente dá luta, sua, não é assim? Mas eu pergunto, semana passada, qual é a esperança que você realmente depositou no céu?
esperança que você vai depositar no céu? Porque mesmo que o homem, ser humano, tem vida limitada aqui na terra, não é assim? Nós temos vida eterna, mas aqui na terra a gente vai apodrecer tudo. Mas o homem tem caráter eterno, não é assim? Porque a gente gosta de colocar anel. Esse é anel de ouro, pessoal. Por quê? Quem que vai durar mais? Eu, meu corpo e anel? Está errado. Eu que tenho que durar mais. Mas pena que anel que vai durar mais. Eu quero coisa que dura mais do que eu. Não é assim? Não é, pessoal. Porque o homem tem essa eternidade. Você construiu uma casa, você comprou um apartamento. Quando você morre, a casa também tem que ser demolida? Casa fica, continue assim, não é assim? Mas não está errado, não. Eu penso que assim, coisa certa, quando eu morro, o que pertence a mim tem que morrer tudo junto. Mas não é assim, não. Porque o homem tem caráter eterno. A gente faz alguma coisa eterna. Quando a gente construi uma casa, quando a gente construi uma nação, quando a gente construi uma escola, quando a gente construi uma família, como se fosse eterna. Amém? Quando você ama Cássio, né? Juliana, cadê Juliana? Eles casaram sexta-feira passada. Nossa, eu nunca vi um noivo que chora tanto. O noivo chorou mais do que noiva. Mas eu falei, está certo isso mesmo. Ele estava chorando que realmente Juliana aqui, Jesus Cristo salvou a alma dele e ela salvou a solidão dele. Então, realmente ele estava chorando. Ele se ama como se fosse o quê? Vai viver como? Eternamente. Esse é o caráter do homem, pessoal. Então, nós temos que depositar alguma coisa no céu. A gente faz, coisa da terra a gente faz. Eu não estou falando não faz. É nada de trabalha, luta. Se você quer comprar carro novo, pode comprar. Tá tudo bem. Mas não é só isso. O que você está depositando? Alguma esperança lá no reino de Deus. Mas eu não tenho dinheiro. Não é isso. Então pelo menos você orou pelo seu neto hoje? Diante de Deus? Você veio na igreja? Sobrou tempo? Desculpa. Ele limpou aqui no altar de Deus? Chegou o domingo cedo? Eu vi que a irmã estava limpando, conversa. Alguma coisa, que não é só dinheiro não, seu coração, pessoal. Que você fez alguma coisa, que é a esperança que está depositando no seu, isso que tem que ensinar para seus filhos também. Tem que ensinar, filho, você não vai brincar com Deus não. Adora Ele, cultua Ele. Você tem que depositar alguma coisa no céu, sua esperança. Aí versículo 6 fala que isso é começando com a gente, né? Que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo tal, acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus da verdade. Se a gente entendeu a graça, a gente vai frutificar. A graça de Deus é suficiente na minha vida. Paz de Deus que me domina, me controla, então dá para viver. Tem que ser assim, amém? Senhor, me ajude hoje, eu esqueci de agradecer. Agradeça. Eu vou agradecer. Agradecer, irmão, muito obrigado. E agradeça. Domingo que vem a gente vai agradecer, culto de agradecimento para professores da escola dominical da igreja. Agradeça. É muito importante professor da escola, mas dentro da igreja também. Esse é agradecimento. E o que você está depositando a sua esperança? Sim, não somente do mundo não. O que você depositou, o que você semeou, isso é nossa vontade. A gente faz fonte. Logo eu vou apresentar uma nação, um missionário, que vocês vão orar por ele, vão sustentá-lo, ajuda, mesmo que sendo uma parte, para ver que como vocês vão depositar sua vida para céu também. Muita gente hoje em dia fala, Senhor, Senhor.
Muita gente fala, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu não vou falar quem é, mas eu não gostei um presidenciável, porque ele não passou o primeiro turno mesmo. Toda hora falava glória. Eu não vou. Mas não é assim também. Pô, tem que viver com a vida. Só falar glória, só falar de Jesus. Abra sua Bíblia, capítulo 7. Mateus 7. Mostra Mateus 7. Mostrou? Isso mesmo. Versículo 18. Vamos ler todo mundo junto? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Está certo? Porque dá para ver. Árvore boa, frutífera, maceira boa que produz maçã boa. Como que você compra frutas? Como? Minha esposa sempre me elogia, né? Mas meu marido sabe escolher frutos doces, melhores frutas. Por isso que escolheu bem a esposa. Ela fala assim, sempre termina assim. Mas como que você escolhe fruta boa? Claro, tem que ter cheiro, tem tudo. Mas, segredo que eu vou revelar, tipo maçã, pera, onde tem, como que chama? Aquele galho, né? Hã? Isso. Essa parte tem que ser grosso. Por quê? Por quê? Lá que passa nutriente, pessoal. Se for fina, não adianta. Entendeu? Se você quer comprar melancia, tá mesmo, tem que ser grosso. Aí você olhando já sabe. Se for fino, já era. Porque lá que vai passar, tá nutriente, todos os nutrientes. Então, se a árvore é boa, frutos são bons. Continua, versículo 19, todo mundo junto. Toda árvore que não produz um bom fruto, cortada, lançada ao fogo. Certo? Pô, macieira que não produz maçã, melhor usar como carvão, lenha. Melhor assar carne, melhor assar pizza aí, ó. Já que não produz maçã. Certo e errado, pessoal? Versículo 20. Todo mundo junto. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, nós teremos frutos. Só que a gente é abalada. Parece que só graça de Deus não é suficiente. Não, você tem que lançar e submergir sua vida na graça. Ai que você frutifica coisas graciosas, coisas de Deus, pessoal. Versículo 21, todo mundo junto, aqui, já. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha a palavra pesada. O que significa isso? Muitos cristãos conhecem o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Muita gente fala glória. Mas não é assim. Você tem que conhecer Jesus. Não é só você falando o nome glória. A glória, se você conhece glória, eu falo também glória. Eu falo graças a Deus. Minha graças a Deus é diferente. Quando eu falo graças a Deus, é graça mesmo. Senhor, me ajude, e somente é Senhor, pessoal. Repita comigo, Senhor. É grande é o Senhor. Senhor, Tu és suficiente. Tu és transbordante. Senhor, muito digno de receber minha honra e glória, Senhor. Não ridiculariza Jesus Cristo. Não ridiculariza Deus Abba Pai. Não ridiculariza a graça, a paz que vem de Deus. Não ridiculariza a ação de Deus e Espírito Santo.
Se Deus vier na nossa vida, se Jesus Cristo manifesta na nossa vida, isso é transbordante, isso é muito grande, irmãos. Não experimentou, então fala glória, aleluia e segue mundo. Louva, dança, ora, sai, segue caminho dos mundanos também um pouco. E roga a Deus ao mesmo tempo, pede a ajuda dos mundanos também. Que história é essa? Terminando a palavra de Deus aqui, irmãos. Mesmo que nós cremos Senhor, a gente fica frustrado. Mesmo que nós rogamos e agradecemos por isso, graça, paz dada por Deus, mas a gente se sente vazio, como se fosse alguma coisa faltando na nossa vida. Não caia nessa tentação, não caia. Você lembra muito bem como Deus levantou a sua vida, como Deus segurou a sua vida, você sabe muito bem. Mas por que esqueceu? Por que você teme? Por que você preocupa? Deus que guardou sua vida até agora, entrega a sua vida. Deus é fiel, pessoal. Amém? Amém. Não deixa Deus frustrado. Hoje em dia cada igreja grita o nome do Senhor Jesus Cristo, grita glória, grita aleluia, mas não vive somente graça de Deus. A bênção de Deus é como se fosse, ainda falta alguma coisa na nossa vida. Não, a gente tem que agradecer. Essa geração ingrata tem que arrepender. Começando com a minha vida, sua vida, nossa vida. E pelo menos as pessoas que estão aqui tem que falar: Senhor, sua graça me basta. Sua bênção é suficiente para eu viver, vencer a vida. Jesus Cristo, Tu és muito digno, muito maior, muito grande, Senhor. Senhor, me perdoe. Esqueci. Essa semana esqueci. Tanta correria, tanta preocupação. Esqueci de agradecer. De coração. Quer agradecer? Agradeço, Senhor. Não, de coração. Oh, Senhor, me perdoe. Eu acabei de ser ingrato também. E ver que esperança que eu depositei no Seu, Senhor. E assim, mesmo que a gente batendo o chão, ralando nossa vida no chão, mesmo assim nós encontraremos no Senhor Jesus Cristo magnífico. Amém? Isso vai ser paradoxal. Quanto nossa vida é mais quebrada, quanto nós ralamos mais a vida, veremos como Tu és Deus fiel. Oh Jesus Cristo, oh Jesus Cristo, me perdoe, Senhor é máximo. Oh Jesus Cristo, manifesta na minha vida. Jesus Cristo, vem aqui, Senhor. Oremos.